vamos passar agora a palavra para o Adão Linhares, secretário executivo de Energia da Secretaria de Infraestrutura. Eu gostaria de parabenizar a FIEC, o organizador do evento, pela iniciativa, uma iniciativa pioneira que está aliado aí com as ações do Estado do Ceará. Quer dizer, eu tenho a satisfação, assim como o Picanço, o Jurandir Picanço, eu tenho a satisfação de ter participado desse processo já há algum tempo, né? Ter iniciado aí quando a energia eólica era também uma visão, uma situação visionária. Lá atrás, aí, em 98, 99, quando a gente voltou da Eletrobras para participar do governo, na época o governador Tasso Gereissati, pós-privatização da Coelce, e formatando um modelo de planejamento energético dentro da Secretaria da Infraestrutura, na época era a Secretaria de Transporte, Energia e Comunicação, SETECO, que depois se transformou em infraestrutura. A minha apresentação, eu gostaria que fosse apresentada aí na tela. Essa visão, para o hidrogênio, ela é muito mais antiga. Júlio Verne é o objeto, inclusive, da primeira transparência, no livro que eu me recordo de criança, a Ilha Misteriosa. Ele já previa o hidrogênio. A água substituiu o carvão como combustível, né? Então, é interessante a gente olhar para o passado, olhar para a história e enxergar aí as visões de futuro que aconteceram no segmento de energia, né? E isso depois se repetiu em vários outros aspectos, mas aqui no Ceará, realmente, como fez na apresentação inicial o Picanço, isso já acontece, já é uma rotina o Ceará ter um protagonismo, uma antecipação das coisas que acontecem. Eu devo apontar para... Acontece no segmento de energia. Lá atrás, a gente, quando começou a fazer uma espécie de planejamento do uso de energia renovável para o Ceará, eu lembro, o Ceará não tinha nenhum recurso de geração de energia, a não ser uma PCH no reservatório que hoje é Varjota, Araras, de 5 megawatts, pertencia à Chesf, e não estava mais operando, ou seja, a gente não tinha nenhuma fonte de energia local, gás natural, hidrelétrica, nada. E o pensamento era o aproveitamento dos recursos naturais. Evidentemente que o primeiro na fila, na época, era a eólica, e isso, dentro de um contexto que, constitucionalmente, o planejamento de energia é centralizado pelo governo federal, a gente tinha a dificuldade de convencimento, de interlocução com o planejamento central do governo federal para convencer a gente poder utilizar na nossa matriz uma nova fonte de geração de energia. E dando seguimento a todo o trabalho que já tinha ocorrido naquela época, nós lançamos no ano 2000, um ano antes da nossa situação de racionamento que nós passamos em 2001, nós lançamos o primeiro atlas de um estado da Federação do Brasil, onde mostrávamos o grande potencial de energia eólica que o estado do Ceará tinha. E isso teve uma repercussão extraordinária, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Lembro que eu apresentei o Atlas Eólico em vários eventos fora mesmo do Brasil, Alemanha, Espanha, e com uma visibilidade, uma curiosidade e uma geração de atratividade muito grande, porque era muito questionado a qualidade do vento que a gente tinha disponível aqui como recurso de geração de energia. Isso está realidade hoje.
Hoje, o mercado brasileiro já considera isso como fato, já tem o fator positivo no sistema elétrico brasileiro. Nós, em função da crise hídrica do Sudeste, cíclica de 90 anos, 91 anos, o vento e o sol do Nordeste já têm contribuído constantemente exportando energia para o Sudeste, ou seja, reduzindo essa crise de forma bem satisfatória, reduzindo o uso da água na bacia do Rio Paraná e reduzindo e substituindo as fontes térmicas, né? O nosso papel hoje é o que está aí nesse slide, continuar fazendo essa interlocução de relacionamento com o planejamento central. Eu, como secretário executivo de Energia, sou membro do Fórum Nacional de Secretários de Minas e Energia do Brasil, de todos os estados, e como membro do Fórum, fui escolhido, indicado para participar do Conselho Nacional de Política Energética. O Conselho Nacional de Política Energética, para quem não conhece, não tem conhecimento ou não sabe, ele é o órgão máximo das definições de políticas públicas do Brasil em relação ao segmento de energia. Ele é presidido pelo ministro de Minas e Energia e se reporta diretamente à presidência da República. E nesse conselho, agora, no momento, né, nesse cenário que nós passamos, tem tratado de objetos de política de extrema importância para o Nordeste brasileiro, para o Brasil como um todo, para o Nordeste e especialmente para o Ceará, principalmente no contexto da utilização de energias renováveis e a utilização dessas energias renováveis como um vetor de descarbonização de todos os segmentos, industrial, transporte, eletricidade, de uma forma geral. Então, eu tenho participado desse conselho e junto com o Ministério de Minas e Energia, nesses 3 temas que eu coloquei como fundamentais para o desenvolvimento do nosso ideal, da nossa visão de transformação de energia renovável eólica, solar e eólica offshore em hidrogênio verde. São eles: o planejamento decenal de energia, que ele se repete a cada ano, é publicado no início do ano, e ele tem um indicativo do que vai acontecer nos próximos 10 anos em termos de geração e transmissão, com relação à expansão. O que o Brasil precisa, baseado nas demandas, baseado nos indicadores de economia, de crescimento econômico do país, a EPE, especificamente, o Ministério de Minas e Energia, produz um documento que ele está disponível, 2030 está disponível, e agora nós estamos discutindo 2031. E nesse cenário se encaixa perfeitamente o nosso, digamos assim, o nosso cronograma de utilização de energias renováveis locais do Nordeste para a produção de hidrogênio verde. Então, o segundo item foi uma deliberação e uma publicação deliberada pelo Conselho, que é a criação de um Programa Nacional de Hidrogênio, e que já foi lançado as diretrizes desse programa, e do início do ano, no início de 2022, será feita a publicação do Programa Nacional de Hidrogênio, que impacta diretamente no modelo de utilização de hidrogênio para o mercado interno, especificamente muito voltado para o mercado interno. Evidentemente que o mercado externo ele tem uma relação comercial com o off-taker lá, o comprador do hidrogênio verde que vai estar na Europa, tá certo? O terceiro ponto é a regulamentação da geração eólica offshore. Embora a geração eólica onshore esteja perfeitamente regulamentada, mas o fato do mar pertencer à União, essa característica e a necessidade de uma cessão do uso
do mar ou do berço do mar, há uma necessidade de que se tenha uma regulamentação específica que está sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia e provavelmente até o final desse ano será publicado um decreto estabelecendo as regras de utilização do mar e os procedimentos para licenciamento e outorga de produção independente de energia de fontes eólica offshore. A matriz brasileira teve um crescimento de uma forma bem característica, com a redução de utilização de energia hidrelétrica. Você vê que sai de 85 em 2001 para 61 em 2021, e um crescimento relativamente interessante da renovável, onde a gente passa para a eólica, por exemplo, salta aí para cerca de 10%. Eu acredito, bem, isso todo dia tem uma novidade. A gente está com 20 GB hoje de produção de energia eólica e 12, se eu não me engano, de geração solar. A transmissão teve um crescimento também fantástico em termos de crescimento de físico, de 2001 para 2021, com 135% de crescimento. Um crescimento, naturalmente, toda essa expansão ela ocorre em função da demanda, não da oferta. Quer dizer, nós temos uma característica de oferta, nós temos uma grande quantidade de energia, de fontes, e que ela tem que se transformar em eletricidade e passar para a demanda que não está no Nordeste, ou seja, tem que ser exportada. Então essa é a característica interessante que transformou completamente o pensamento do planejamento brasileiro em relação à busca de expansão para buscar a energia, como foi, por exemplo, para ir buscar lá em Belo Monte, foi construído um bipolo para ir buscar energia em Belo Monte. Então nós temos uma sugestão de planejamento no sentido que a energia eólica e solar do Nordeste também seja buscada pelo planejador no sentido de trazer essa energia para o mercado. Especificamente do plano decenal de 2030, a gente tem um crescimento de energia solar e eólica, tá aí 13% e 14% em 2030, o que representa uma quantidade de geração de 63 gigawatts. Então, é um crescimento enorme. E esse crescimento ele vai ocorrer onde essa energia existe, que é no Nordeste, como foi apresentado pelo Picanso. Cerca de mais de 80%, 90%, 80% da geração eólica está no Nordeste e a solar também. Então, isso vai ocorrer aqui no Nordeste. Então, isso vai ter que ser utilizado de alguma forma. E como? Hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 20 gigawatts, 19 está aí, mas já foi um dado recente, de 20 gigawatts em operação. Nós temos mais 6 gigawatts contratados já no mercado regulado, foi feito através de leilões, 9 gigawatts com parecer de acesso e contratos de uso do sistema de transmissão assinado. Ou seja, nós temos 34 giga até 2025 operando praticamente todos no Nordeste. Isso representa a necessidade de expansão de linha de transmissão, expansão de uma forma adensada de uma rede básica que suporte essa estrutura de geração. Esses slides, todas as fontes que eu estou utilizando são fontes do Conselho Nacional de Política Energética, ou da EPE, ou do Ministério. Então, isso tudo são dados que estão sendo trabalhados dentro do PDE 2030, passando para o PDE 2031, um ano à frente. Então, a gente tem aí um cenário de referência que, para 2033, ou se a gente quiser parar em 2030 e depois para 2033, a gente teria um acréscimo de capacidade instalada no cenário de referência de 57 gigawatts, considerando a faixa azul que existe, considerando as faixas amarelas, o que vai ser acrescido, e num cenário superior,
de um acréscimo chegando a 72 gigawatts de capacidade instalada. E esses números eles não contavam com o hidrogênio. Esses números já eram números discutidos só nas premissas de exportação para o Sudeste, nas premissas de atendimento à demanda. Quando a gente... o objetivo é bem interessante. Quando a gente coloca o cenário de hidrogênio verde no Nordeste, a gente alcança aí dos 65, mais 65, que chega a 99, ou seja, a 100 gigawatts. Ah, mas isso é possível? É possível, sim. Repito a apresentação, o slide do Picanso, a gente está no Nordeste com uma grande quantidade de fontes de solar e eólica. E, naturalmente, toda essa fonte, e no próprio planejamento do governo federal já está contando com essa fonte, ou seja, ela deixou de ser uma geração intermitente por conta do efeito portfólio, ela deixou de ser uma fonte alternativa, e ela contribui fortemente com a matriz hoje, sendo solução para o setor, para o sistema elétrico interligado nacional. O Ceará, especificamente, pode produzir essa energia, tem essa capacidade, isso aí está mostrado no Atlas Eólico, com esse potencial. Principalmente, eu vejo isso com muita atenção, a questão do offshore e também a questão das áreas degradadas do interior do Estado. Quer dizer, há um interesse, a gente vê a preocupação do meio ambiente, principalmente SEMASSE e a Secretaria de Meio Ambiente, em atrair a economia da energia solar fotovoltaica para as áreas que estão em processo de desertificação no estado do Ceará. São 3 áreas, Sertão Central, Inhamuns e Jaguaribe, que tem, coincidentemente, naturalmente, a grande concentração de radiação solar, ou seja, uma radiação extraordinariamente positiva e numa área que precisa de uma atenção para reverter esse processo de degradação. Então, a gente acredita que essa área serão utilizadas muito para não só produzir o hidrogênio, mas também torná-las economicamente positivas e mitigar o efeito da saída das pessoas dessas áreas para as cidades, fixando essas pessoas no local, gerando um ciclo virtuoso de produção de energia voltado para a redução da degradação dessas áreas. E o offshore é outra fonte que eu gostaria de salientar, que tem uma característica que não tem igual no mundo. Eu posso garantir que essas condições de vento, alísios do Equador, as condições de batimetria, as condições de facilidade de acesso, você acessa a qualquer hora, a qualquer dia do ano. Você vai ter um custo de manutenção, um custo de operação extremamente reduzido. Então, o preço dessa energia, o custo dessa energia, ela vai realmente trazer essa vantagem, essa atratividade para o estado do Ceará, para o Nordeste, mas o estado do Ceará é privilegiado em relação à necessidade desse valor da energia para o hidrogênio ser competitivo mundialmente. Então, indo para o lado da transmissão, a gente tem um vazio no Nordeste por conta dessa definição de política de buscar atender a demanda e não buscar a oferta da energia, que tem que ser resolvido tanto para levar a energia para o Sudeste, exportar, como está sendo feito diariamente, né, nesse momento de crise, mas também para reforçar esses troncos de linhas de transmissão que levam onde vai se concentrar provavelmente a grande quantidade de projetos de produção de hidrogênio verde, que vai ser no complexo industrial do PECEM. A gente tem os outros portos do Nordeste, Itaqui, Suape, que certamente vão entrar na competição e vão ofertar também essa competitividade, mas a gente vê que o PECEM ele tem uma característica bem distinta em termos de atratividade.
Então, a gente selecionou aí, e isso já é discutido na EPE e no Ministério de Minas e Energia, as grandes áreas de produção de energia solar e eólica onshore e offshore do Ceará, e relacionando elas com as áreas degradadas e com as necessidades de alguns riscos vermelhos sugeridos de transmissão que vão reforçar esse atendimento daquele número lá de 100 gigawatts de geração para atender o parque de produção de hidrogênio no PECEM. Era isso que eu tinha para apresentar. Peço desculpa pelo tempo excedido, mas eu acho que é de muita relevância a gente mostrar isso. Muito bem aproveitado por todos que estão acompanhando. Parabéns, Adão Linhares.